Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. No vídeo de hoje, depois do Bitcoin iniciar a semana em forte alta, com uma notícia falsa da aprovação do ETF, depois da divulgação de que, na verdade, foi uma notícia falsa, o preço iniciou um recuo, mas mesmo assim o Bitcoin inicia a semana com um movimento de alta. Vamos entender se isso traz a possibilidade de fato a gente ver a continuação desse movimento ou se isso é uma armadilha de mercado e veremos um processo de correção na sequência. Assim, nós vamos conseguir tirar sinalizações do que podemos esperar dos nossos produtos. Geralmente eu costumo falar também aqui logo no início do vídeo a respeito do calendário, né, em relação aos dados econômicos que podem trazer impacto para as cotações das criptomoedas. Mas essa é uma semana que os indicadores não tendem a trazer impacto no mercado cripto, são indicadores em relação a vendas no varejo, em relação ao mercado imobiliário, e isso tende a trazer pouco impacto no mercado cripto. Agora, é uma semana repleta de discursos dos dirigentes do Fed que podem trazer pistas, sinalizações nesses discursos do que podemos esperar da política monetária. Então, é uma semana que pede aí um pouco de atenção, mas que vai ter menos interferência em relação ao cenário macroeconômico. Então vamos para a tela agora, para a gente falar sobre o Bitcoin, fazer uma análise gráfica e depois vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Então olha só, criptomaníacos, esse aqui é o gráfico da análise semanal das carteiras, né, que nós analisamos juntos na semana passada. Na semana passada, basicamente, a gente disse que o Bitcoin ainda mantinha essa estrutura de alta, né? Ainda vinha respeitando essa LTA. Na última semana, o preço estava iniciando a semana em baixa, né? A segunda-feira da semana passada, no dia 10, o Bitcoin estava aqui perto desses 27.300 dólares. E nós mencionamos que enquanto o Bitcoin ainda conseguisse manter esses suportes marcados com as linhas amarelas, conseguisse manter a estrutura de alta, a gente tinha uma maior probabilidade do preço vir aqui em cima, tentar o rompimento dos 28.900, 29 mil dólares. Então, observem que hoje, num candle de força causado aí por uma notícia falsa, né, um FOMO, o medo de ficar de fora de uma valorização de mercado, o Bitcoin deu uma disparada, veio buscar esse nível. E aí agora o preço recua, voltando abaixo desse ponto de gatilho, né? Então quando a gente olha para o gráfico semanal, nós temos um gráfico semanal interessante, né? Com um candle de força, iniciando a semana aí já com uma alta de 4,5%. Essa alta chegou à casa dos 10%. Mas o mais importante que isso, né? Independente de notícia, é a estrutura de alta que o Bitcoin vem mantendo, né? Então nós temos ainda uma tendência de alta sendo respeitada pelo Bitcoin nas últimas semanas, né, com topos e fundos ascendentes. E aí o preço hoje arma o rompimento desse topo, mas recuou parte desse movimento. Então, quando a gente começa a olhar para o gráfico intradiário, observem que nós tivemos esse pavio aqui, né, proveniente dessa notícia falsa, essa especulação excessiva, e aí o preço recuou, mas mesmo assim mantém a tendência, tá? Então eu vou manter aqui, vou ajustar os níveis de suportes, né? Suportes que é importante o Bitcoin conseguir manter, que independente de ter sido uma notícia falsa ou não, isso pode servir como catalisador para o Bitcoin conseguir confirmar esse rompimento, tá? Então nós estamos iniciando a semana com um cenário bastante otimista e consideramos muito positivo ter uma semana de alta aí com o Bitcoin conseguindo manter esses dois suportes que eu marquei no gráfico com linhas amarelas, tá? Então esperamos aí para uma semana de alta para o Bitcoin, enquanto ele estiver mantendo esses níveis. Agora, caso a gente veja o preço, né, falhando em manter esses dois níveis de suportes, perdendo essa estrutura de alta que a gente está vendo aí com a LTA azul, nós vamos ter uma formação de um candle semanal muito negativo. Por quê? Nós vamos ter um grande pavio para cima e um corpo real pequeno e uma agressão vendedora que poderia levar, né, a um teste do Bitcoin aqui próximo a esse nível de suporte lá embaixo, um nível de gatilho que nós marcamos nas últimas semanas, né, para um contexto de queda mais forte. Então, seria extremamente negativo se isso se concretizasse.
Mas, por enquanto, a ação do preço aí, o famoso price action, não sinaliza isso para a gente não. Na verdade, sinaliza aí a continuação do movimento de alta. O que queremos ver para que esse movimento de alta se intensifique é a confirmação de rompimento desse nível que nós já marcamos em outras semanas. Não vai ser necessário ajustes, né? Que é na casa dos $28.900, $29.000, que basicamente é a retração de FIBO desse movimento de baixa aqui. Então, agora que você já sabe quais são as possibilidades para o Bitcoin, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Primeiro, Tomanicos, vamos falar da carteira Alt Season, que ainda segue posicionado, né, em Matic, Uni, BNB, Arbitrum, OP e Avax. Então, nós temos essas altcoins iniciando reações, né, movimentos de alta devido a esse ânimo do Bitcoin. Então, esperamos por uma semana de alta, uma semana de recuperação para a carteira, né? Então, nós temos aqui o contexto onde nós podemos ainda ter entradas acontecendo em Link e Aave, que são ativos que nós fizemos realizações nas últimas semanas. Realizamos lucro, agora com o mercado voltando a subir, pode ser que a gente volte a ficar posicionado nesses ativos, né? Então, carteira Alt Season tende a ter uma semana de resultado positivo, uma semana de recuperação dos últimos processos de correções que nós vimos até agora. Agora vamos falar da carteira Hodl. Carteira Hodl da última semana para cá, nós tivemos algumas mudanças, né? No meio da semana passada, nós ativamos a nossa postura defensiva pelo fato do Bitcoin ter perdido, né, o nosso gatilho de exposição, o que levou a gente a assumir uma posição mais dolarizada, visando a proteção. E aí, nesse contexto de correção do mercado, Ethereum ativou uma entrada fracionada nossa, que aconteceu nesse nível dos $1.530. Então, compramos Ethereum de forma fracionada da semana passada para cá e a Ethereum já esboça uma reação positiva. E aí, agora, com essa movimentação do Bitcoin, é muito provável que logo nesse início de semana aconteça a desativação da nossa postura defensiva, tá? Com o Bitcoin voltando acima do nosso gatilho de exposição, caso aconteça um fechamento hoje diário acima desse nível, né, dos 28.300 até $28.500, que é a região do nosso gatilho, nós vamos voltar a ficar comprados em 70% em BTC, e aí vamos aguardar que a Ethereum também faça esse rompimento para voltar a ficar posicionado em Ethereum, ok? Então, você que ainda não, né, fez a sua automatização, fique ligado que pode acontecer movimentações hoje no fechamento do dia, às 21 horas. E vale ressaltar que o último relatório de compra e venda está disponível na plataforma e ele ainda segue válido. Após a administração da nossa posição, nós vamos atualizar esse relatório para vocês. E aí, nós temos também posições de forma fracionada em Matic, que ainda continua trabalhando ali em um processo de correção depois da nossa exposição. Então, Matic ainda segue no portfólio, aguardando aí para o momento que esse ativo passe a performar frente ao par BTC. E no relatório também você consegue verificar as regiões onde nós queremos comprar Link de forma fracionada. Então, basicamente, o que esperamos para a carteira Hodl durante essa semana é a desativação da nossa postura defensiva, onde nós vamos ter uma exposição aí total da carteira, muito provável, sendo que hoje a gente tende a se voltar a ficar posicionado no Bitcoin e no decorrer dos próximos dias pode ser que aconteça o mesmo na Ethereum. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Altfactor. Carteira de Factor hoje, com essa movimentação do Bitcoin, voltamos a ficar posicionados em altcoins, tá? Então, segue a nossa lista de altcoins aqui. Lembrando que você também pode conferir na plataforma quais são as altcoins na seção Minha Carteira, no qual nós estamos posicionados, tá? E a carteira Altfactor agora se expõe a altcoins nesse momento que o Bitcoin esboça uma reação compradora e confirmando, né, aquele fundo ascendente que nós vimos na análise do BTC, o que deixa um cenário mais interessante para a gente ficar exposto em altcoins. Então, esperamos aí uma semana de alta para essas altcoins na qual estamos posicionados na carteira Altfactor.
Caso o Bitcoin volte abaixo do nível de postura defensiva, né, mostrando que, na verdade, de fato, esse movimento aqui foi um movimento causado por uma notícia falsa e aconteça a reversão de todo esse processo de alta que aconteceu, nós vamos sair das altcoins onde nós estamos posicionados e voltar a ficar dolarizado, voltando a ficar com uma exposição em BTC e uma exposição em dólar. E por fim, vamos falar da carteira trade. A carteira trade segue posicionado nas moedas de position trade, Litecoin, Matic e também a Strax, moedas que estão consolidando retrações de Fibonacci, consolidando suporte em pontos de retração de Fibo, como a região de 0,618. Isso serve para as três moedas que estão aí marcadas no gráfico para vocês, Litecoin, Matic e Strax. Então, com o contexto de continuação de alta do Bitcoin, vamos ver aí uma recuperação e a nossa expectativa é que essa semana esses ativos já voltem acima do nosso preço médio mais uma vez, permitindo que a gente faça uma gestão de risco, talvez aí até fazendo uma administração do nosso stop para o nível mais alto. E agora vamos falar sobre duas movimentações de swing trades. Na última semana nós fizemos entrada em algo que segue trabalhando ainda na região de compra, com o nosso stop em uma região bem conservadora, logo abaixo do último fundo formado, e hoje fizemos uma entrada parcial aqui em MKR, que em um processo de correção ativou a nossa posição compradora, uma retração desse movimento aqui, né? Então nós fizemos aqui uma posição de entrada na retração de Fibonacci desse movimento, e pode acontecer a qualquer momento em uma correção, mais uma entrada em MKR, visando diminuir o preço médio na retração desse movimento aqui. E aí o nosso stop fica logo abaixo dessa retração, né? Então, carteira trade segue posicionado nos ativos de position trade e começamos a se expor um pouco mais nas altcoins aqui em relação ao swing trade para pegar esse movimento de alta que o mercado está dando indicações que podem acontecer com essa confirmação do Bitcoin, mantendo esses níveis de suportes que eu marquei aqui para vocês nessa análise, especialmente o movimento mais forte com o Bitcoin conseguindo fazer o rompimento dos 28.900, 29 mil dólares com fechamento diário consistente. Então observe que mesmo com notícia falsa, o Bitcoin confirmou o viés das últimas semanas de que ele segue mantendo uma estrutura de alta, foi lá buscar um ponto-chave para poder desencadear um processo de alta mais forte, mas sentiu a resistência, voltou abaixo desse nível ali, aquela região dos 29 mil dólares, 30 mil dólares. Não importa se o Bitcoin vai fechar o dia acima ou abaixo desse nível, nós ainda temos uma estrutura de alta. Enquanto essa estrutura de alta for mantida, esperamos pela continuação de um movimento de alta do Bitcoin, consequentemente das altcoins que nós estamos posicionados. Qualquer dúvida sobre essa análise, basta você entrar em contato com o nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das nossas carteiras.